Bacana? Ok, daqui Então a tá pouco bom. a gente volta aqui do Praia Clube. Agradecer a nossa amiga Terezinha, que nos recebeu aqui com muito carinho, mais uma vez, nesse segundo programa, que já virou realmente um verdadeiro sucesso. Um abraço para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, e fique ligado até o final do programa. É com você, Helder. Pois não, Paulo, a gente vai na sequência fazer uma entrevista com o Dr. Diogo Tomé. Ele é advogado, ele é especialista em direito previdenciário. A conversa com ele é sobre salário maternidade e também pensão por morte. Interessante na questão do salário maternidade é que o homem também tem direito. Acompanhe a partir de agora a conversa com o Dr. Tomé. O Cidade Livre hoje está tendo o prazer de receber pela segunda vez o advogado Dr. Diogo Tomé. Ele é especialista em direito previdenciário. Ele representa também a Tomé Advocacia e Consultoria Jurídica. Dois temas interessantes nós vamos falarmos hoje. O primeiro deles, pensão por morte. E o segundo, salário maternidade. Tem algumas questões muito interessantes que vale a pena você ter atenção nesse bate-papo que vamos ter aqui com o Dr. Diogo. Prazer em tê-lo aqui, Dr. Diogo. Boa tarde. Boa tarde, Helder. O prazer é todo meu. É um prazer imenso novamente voltar aqui ao Cidade Livre para falar com você, telespectador, e batermos um papo aqui sobre alguns benefícios do direito previdenciário. A pergunta cabal até, né? Quem tem direito à pensão por morte no INSS? Helder, esse é um tema bem interessante. Os beneficiários aí da pensão por morte seriam o cônjuge do segurado falecido, também aquela pessoa que viveu com ele em regime de união estável, os filhos até 21 anos, alguns casos também, os pais daquele segurado falecido também têm direito, e tem situações também que filhos que ultrapassem os 21 anos também têm direito a esse benefício, e até mesmo irmãos daquele segurado falecido, dependendo da situação, também tem direito a esse benefício. No caso do filho especificamente, qual é o limite de idade que ele tem para receber esse direito? O filho, em regra, ele tem direito a receber o benefício da pensão por morte até os 21 anos de idade. Entretanto, há situações de deficiência física ou intelectual que impeçam aquele filho de exercer suas atividades laborais, de prover o seu sustento. Então, se ele economicamente era dependente daquele segurado quando ele estava em vida, ele também terá direito aí ao benefício da pensão por morte. No caso do cônjuge ou companheiro, ele tem direito de receber esse benefício ad eterno, ou seja, até o final da vida, doutor? A pergunta foi muito boa, Helder, e é bom até para esclarecer os telespectadores que após a reforma da Previdência, que foi a emenda constitucional que veio aí no ano de 2019, não se permite em todos os casos que o cônjuge receba até os últimos dias aí de sua vida. O cônjuge que terá direito aí ao benefício da pensão por morte até o fim da vida é aquele cônjuge que conte aí com idade superior a 45 anos, que comprove, né, que vivia com aquela pessoa pelo menos 2 anos antes do falecimento, em caso aí da união estável. No caso, passando para o filho incapaz, ele tem direito de receber esse benefício, essa pensão, até que tempo, até que idade ele pode receber essa pensão, né? Que benefício é uma coisa, pensão é outra, é isso ou não? No caso, Helder, a gente tem que esclarecer que a pensão por morte é sim um benefício previdenciário. E esse filho aí que tiver uma determinada incapacidade, ele vai receber pelo período de duração dessa incapacidade, que geralmente essa deficiência ou incapacidade, ela é tida como permanente. Mas, se por algum motivo ele cessar esse fator incapacitante, limitante, aí vai ser cessado o benefício desse filho que estiver acima dos 21 anos. O senhor citou aí a reforma previdenciária que houve em 2009, que foi
de grande monta, de grande porte. O senhor já até, como eu disse, citou aí. De que maneira afetou essa reforma na questão da pensão por morte? Boa pergunta, Helder. Essa reforma que veio aí em 2019 afetou diversas situações, dentre elas na questão da pensão por morte, do valor a ser recebido, porque em outros períodos, aquele beneficiário da pensão por morte, ele recebia ali o valor integral da aposentadoria do benefício, né, do falecido. Entretanto, com o advento aí da emenda constitucional chamada de Reforma da Previdência de 2019, agora o segurado ele terá direito a 50% do valor e acrescido aí de 10% por cada segurado. Por exemplo, se nós temos aí a viúva, ela recebe 50% mais um acréscimo de 10%. Se além dessa viúva tem mais um filho, esse filho, o benefício vai aumentar em mais 10% em razão desse filho. E assim sucessivamente até alcançar o limite de 100% do valor do benefício. Se caso ele tiver 7 dependentes, como é que fica? É isso mesmo? Para aí mesmo? Helder, no caso, se a pessoa tiver 7 dependentes, não vai ir sempre aumentando aí 10% por causa dos dependentes, não. Então, por exemplo, o máximo é quando chegar aí a 5 dependentes econômicos aí desse segurado falecido, já vai alcançar 100% do benefício. Então, os outros dependentes que vierem, aquele valor de 100% será partilhado entre todos. Não poderá ultrapassar o valor de 100% do benefício. O dependente do trabalhador rural, quer dizer, filho de um trabalhador rural, por exemplo, ele também tem direito a essa pensão por morte? Sim, os dependentes econômicos aí do trabalhador rural, eles também têm direito aí ao benefício da pensão por morte, desde que aquele trabalhador, à época aí do óbito, consiga comprovar por meio da documentação rural de que ele tinha a qualidade de segurado, de que ele era segurado especial como trabalhador rural junto ao INSS. Outro ponto também que eu gostaria de acrescentar é que esse benefício da pensão por morte, ele também pode ser estendido aí, por exemplo, aos irmãos daquele segurado falecido, desde que eles tenham aí idade inferior a 21 anos ou que também tenham aquelas causas limitantes de deficiência e que tenham a dependência econômica, ou seja, que à época que aquele segurado era vivo, aquelas pessoas dependiam economicamente dele, os pais, os irmãos até 21 anos. Nós falamos aqui de cônjuge, de companheiro. Essa questão do companheiro, doutor, como é que se faz para comprovar isso? Tem critério? Como é que funciona? Geralmente, a questão para se comprovar aí a união estável, geralmente o INSS exige aí 2 documentos comprovando. Pode ser, por exemplo, a comprovação de que o casal viveu aí no mesmo ambiente familiar aí por mais de 2 anos antes do período do óbito. A certidão de nascimento de um filho em comum também pode ser provado, pode ser um meio de prova, perdão. E há também como fazer a comprovação por meio de testemunhas, que mesmo caso o INSS não aceite essas provas, elas podem ser levadas a juízo e aí o magistrado vai analisar. Doutor Diogo, tivemos o prazer de falarmos no último programa sobre o benefício de prestação contínua ou continuada. Esse benefício, ele gera direito à pensão por morte? Bom, Helder, esse é um tema interessante para a gente esclarecer para o telespectador que o benefício de prestação continuada, conhecido também como BPC ou BPC-LOAS, ele não exige aí o direito à pensão por morte. As pessoas que dependiam economicamente desse benefício ali através daquele que recebia e que infelizmente veio a óbito, elas não vão ter direito ao BPC. Eles terão que buscar outros tipos de benefícios para prover o sustento da família. Quando chegou esse tema, me veio uma pergunta, doutor Diogo, que para mim ela é interessante e eu depois pesquisando, conversando com outro, me veio uma resposta, me diz, surpreendente quase.
Homens têm direito ao salário maternidade? Porque fala maternidade a gente quase sempre associa, né, a questão feminina, de gerar o filho. Como é que é esse caso? Pois bem, Helder, não é a regra o homem receber salário maternidade. Entretanto, há situações que sim, ele poderá fazer jus a esse benefício, por exemplo, no caso de adoção. O homem adota ali uma criança com a idade abaixo aí de 8 anos e ele terá direito, desde que ele tenha qualidade de segurado aí junto ao INSS, terá direito ao salário maternidade. Outra situação também que tem batido aí nos tribunais e a jurisprudência tem sido favorável, é que o homem também receba naquela situação em que porventura a sua companheira abandone aí o lar conjugal e deixe esse homem junto com a criança, sozinhos ali, e ele poderá ter direito também a esse benefício. Quem exerce atividade rural tem direito a esse salário maternidade? Sim, outra pergunta bem interessante. Aqueles segurados pelo INSS, os segurados especiais, que recebem aí, que praticam, né, a atividade campesina, o famoso trabalhador rural, ele também tem direito aí ao salário maternidade, né, visando aí a proteção aí até da mãe, do menor, naquele período ali em que houve a gestação e ela precisa de um tempo para se recuperar. Eu quero de antemão agradecê-lo pela presença aqui, registrar o Dr. Diogo, ele, né, é membro do Tomé Advocacia e Consultoria Jurídica, o escritório aqui na cidade de Januário. Agradeço pela presença aqui no Cidade Livre, que a gente tem a oportunidade de conversarmos mais aqui sobre o direito previdenciário. Obrigado pela presença. Helder, eu que agradeço imensamente, agradeço a você, telespectador, e mais em breve estaremos aqui novamente conversando sobre novos benefícios aí do INSS. O Cidade Livre volta daqui a pouco com mais atrações, divertimento, alegria e aquela interação com você, amigo da nossa audiência. Até daqui a pouco.